Caros amigos e amigas, bom dia. É a hora da Ave Maria, que neste tempo do Advento adquire uma importância especial, porque nos preparamos justamente para celebrar o mistério que rezamos todos os dias no Ângelus, o mistério da encarnação do Verbo. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós os suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o Advento é um tempo de preparação, e sendo coerente com a reflexão que eu compartilhei do último domingo, nós, durante esse tempo, vamos valorizar a Palavra de Deus e a pregação da Palavra de Deus, de modo que o nosso texto básico será a liturgia de cada dia. Vamos ler agora a primeira leitura do dia de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará a justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes em todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações, e gloriosa será sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tendo por base esta leitura profética para o início da nossa meditação, a primeira coisa que podemos nos questionar ao ler o texto é o que significa isso de haste do tronco de Jessé. E aparece também no final do texto a raiz de Jessé. Jessé era o pai do rei Davi. Por isso, quando se fala do tronco de Jessé ou da raiz de Jessé, se está falando da dinastia do rei Davi. O Messias, que significa ungido, esperado por Israel, seria o novo Davi, aquele que recuperaria a herança davídica e reergueria o reino de Israel. Um rei que é marcado pela justiça, mas também pela proteção divina.
Em seguida se diz que sobre este rebento do tronco de Jessé desceria o Espírito do Senhor, e se nomeiam 6 palavras: sabedoria e discernimento, conselho e fortaleza, ciência e temor de Deus. A partir deste versículo do capítulo 11 de Isaías, foi que a igreja começou a ensinar sobre os 7 dons do Espírito Santo. Diz assim o Catecismo da Igreja Católica, no número 1831. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria e inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude, pertencem a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. E o Catecismo faz ainda 2 citações bíblicas. Do Salmo 143 diz: que o teu bom Espírito me conduza por uma terra aplanada. E da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos e, portanto, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Até aqui a citação do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo nos ensina, então, 2 coisas sobre os dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, que nós os recebemos porque fomos adotados como filhos de Deus. Esses dons que pertencem propriamente a Cristo são derramados também sobre o corpo de Cristo, que é unido a Ele justamente pelo Espírito Santo. E em segundo lugar, aprendemos que são dons para a edificação pessoal. Diz o Catecismo que os 7 dons levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Fechando então este primeiro tema da primeira leitura, nós podemos elevar neste dia a Deus uma oração, pedindo a Ele os dons do Espírito Santo. Depois dessa reflexão, faça isso. Peça ao Senhor com muita sinceridade: dá-me, Senhor, os teus 7 dons, para que trabalhe profundamente no meu ser e leve a uma perfeição sobrenatural as virtudes humanas que eu possuo. Esta primeira leitura ainda trata de um segundo tema, que é o tempo do reinado do Messias. Em primeiro lugar, o que ele fará? Ele será o juiz, diz a palavra que julgará não pelas aparências, nem decidirá por ouvir dizer, mas fará justiça aos humildes. E também, como juiz, ele fustigará a terra com a sua palavra e destruirá os malvados. E este tempo, que será fruto, então, da justiça trazida pelo Messias, será um tempo de paz inimaginável. Inclusive, os seres da própria natureza não mais se matarão. De fato, não haverá morte nem danos em todo o meu santo monte, diz a primeira leitura. Os tempos de paz do Messias é o restabelecimento da paz e da harmonia da criação. Uma paz e uma harmonia que foram colocadas a perder por causa do pecado. Porém, naquele dia, diz a palavra, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Algo interessante de nós meditarmos é que o reino de Deus, que precisa começar no nosso interior e em nossos corações, também quer ser um reinado social de Cristo, onde não somente as pessoas individualmente, mas também as nações reconhecerão a verdade de Deus, prestar-lhe-ão culto e, através desta visão da verdade, serão também justas, como o mesmo Deus é justo. Esse é o sonho da paz na terra. Muito diferente dos sistemas pacificadores que transformam as pessoas em números e querem controlar até o mais mínimo da vida dos seus cidadãos. Seria uma paz na liberdade, onde todas as pessoas procurariam o bem por si mesmas, onde abundaria o conhecimento do Senhor. Este é o caminho que Jesus Cristo nos apresenta. Terminamos a reflexão de hoje com o Evangelho do dia, que diz assim: naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo quer um reino de homens e mulheres livres, que livremente escolham pelo bem, que livremente se unam a Deus, que é a plena verdade e o sumo bem de todos nós. Porém, nos tempos que nós estamos vivendo, o reino de Deus sofre violência e só os violentos poderão arrebatá-lo. Começamos um caminho de advento. Não perca as suas esperanças. Deus está conosco. Ele quer nos transformar e Ele quer ser luz para todos os povos da terra. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde estás? Por que não respondes? Fala-me. Onde te escondes? Necessito da tua presença. Minha alma busca a ti. Espírito, que dás vida ao mundo, coração que bate no profundo, apaga os pecados da terra e cobre-a de liberdade. Sopra vento que tens a força de mudar fora e dentro em mim este mundo que agora gira em torno a ti. Sopra bem aqui entre as casas, nas estradas da minha cidade. Tu nos impulsionas até um ponto que representa o sentido do tempo de unidade. Levanta-me e cura as feridas, preenche estas mãos vazias. Sou muitas vezes assim, sem uma meta e sentir o que farei. Espírito, oceano de luz, fala-me. Busco a tua voz, costura com fio de ouro a minha história e tece-a de eternidade. Sopra vento que tens a força de mudar fora e dentro em mim este mundo que agora gira em torno a ti. Sopra bem aqui entre as casas, nas estradas da minha cidade. Tu nos impulsionas até um ponto que representa o sentido do tempo